Repita-se comigo: o reino de Deus chegou em minha vida. Eu tenho uma palavra de Deus que vai abençoar muito a sua vida nesse momento. Se você crê, fica até o final desse vídeo. Clica em gostei, deixa a sua mensagem aí abaixo nos comentários e acompanhe comigo aqui as Escrituras. Gênesis capítulo 37, o versículo é o de número 23, que diz assim: E acontecia que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, e a túnica era de várias cores que traziam. E tomaram e o lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, e não havia água nela. Presta atenção nisso aqui. José chega diante do campo. Os seus irmãos estão de longe avistando José. E têm o interesse de lançar José dentro de uma cova. Porém, antes de José cair no buraco, a Bíblia vai dizer que vai ser retirada a túnica de José. Então os irmãos tiram a túnica de José para, em seguida, lançá-lo dentro da cova. Isso aqui é muito interessante, porque isso mostra aonde estava a raiva, o sentimento de revolta, no coração dos irmãos de José. Observe que a revolta não era simplesmente pelo fato da vida de José, da existência de José. Havia uma revolta com as circunstâncias que estavam proporcionando a José. O fato de José ser mais querido pelo seu pai, o fato de José ser mais honrado pelo seu pai. Então, as circunstâncias que estão ao redor de José estão gerando inveja, intriga e revolta no coração dos irmãos. De maneira que os irmãos de José vão lançá-lo dentro de uma cova. Só que antes de colocar José dentro de um buraco, a intenção dos irmãos é tirar a sua túnica. Guarda isso que Deus quer falar no seu coração. Você percebe que a inveja, ela já havia crescendo desde o momento em que José começou a contar os seus sonhos. Só que elas se intensificaram de uma maneira maior a partir do momento que José recebeu uma túnica. José está sendo lançado na cova. E um dos motivos dele ser lançado dentro desse buraco é por causa da túnica que o pai deu para ele. José não pediu a túnica. Não foi José que pediu para Jacó: pai, me dá uma túnica de várias cores. Ele não pediu ao pai uma túnica. Ele não desejou ser diferente no meio dos seus irmãos. Ele não pediu ao pai um presente que o qualificasse de maneira especial entre os seus irmãos. José não pediu nada disso. Jacó que olhou para ele e sentiu no coração o desejo de lhe dar uma túnica. E não é qualquer tipo de túnica. A Bíblia faz questão de caracterizar o tipo de túnica que ele está dando para José. O Jacó está entregando para José uma túnica de várias cores. Uma túnica que poderia trazer o significado tão importante quanto uma túnica de um sacerdote que usava. Nesse período, era algo caro, era algo especial. José, ele é reflexo do amor do coração do pai. Jacó ama tanto José que ele resolve dar para ele uma túnica. A túnica, ela revela o sentimento que o pai tem por José. Não foi vontade de José querer a túnica. Ele não pediu a Deus a túnica. O pai, que por amar tanto, resolveu dar a túnica. E por causa dessa túnica, ele vai pagar um alto preço. Por causa dessa túnica, ele vai sofrer as consequências de uma geração que tem inveja dele, que se revolta contra ele, que não suporta o fato dele ser escolhido pelo pai. Às vezes a maior revolta é por causa da túnica que o pai deu. E só porque o pai resolveu prestigiar, os irmãos foram tomados por um sentimento de revolta, de inveja, de inquietação. E por causa do amor que esse pai sente por você, você está sofrendo a inveja, a perseguição daqueles que não possuem a túnica que o pai te deu. Porque o pai pode amar todos por igual. Só que tem alguém que o pai resolve dar uma túnica
E a túnica faz você ser diferente no meio dos seus irmãos. Porque Ele te ama. Porque Ele tem um amor por você. E Ele quer colocar para fora aquilo que Ele sente. E como reflexo daquilo que Ele ama, como reflexo daquilo que Ele sente, Ele te dá uma túnica. Ele te dá uma túnica para mostrar que Ele te ama. Ele te dá uma túnica para mostrar para você que você é especial. Ele te dá uma túnica para mostrar o sentimento que Ele sente por você. Ele ama todos por igual. Só que Ele deu uma túnica para você para mostrar que o chamado que Ele tem na sua vida é específico. Para mostrar para você o que Ele tem na sua vida é diferente dos outros irmãos. Portanto, a túnica não revela que o Pai ame mais a você, que Ele não tem um sentimento muito maior para você, mas Ele revela o tipo de vocação que você tem. O seu ministério vai ser diferente dos seus irmãos e por causa da chamada que Ele te deu, algumas pessoas não vão entender o ministério que Ele colocou em suas mãos. E de alguma forma, vão tentar te atingir, vão tentar te atacar, vão tentar te colocar dentro de uma cova. Você percebia que José, quando contava os seus sonhos, seus irmãos ficavam com raiva? Os irmãos não suportavam mais José. Só que a túnica, ela foi o pingo. A túnica foi o fundo do poço, aonde eles já não estavam mais suportando a vida de José. Guarda isso, por favor. Às vezes as pessoas não conseguem ter o que você tem. Não conseguem ser o que você é. E por não conseguir ter aquilo que você tem, e não conseguir ser aquilo que você é, tentam arrancar de você aquilo que você tem. E da pior maneira possível. Tentando te jogar no buraco, tentando te humilhar, te atacar, tentando criar situações para difamar você, simplesmente por causa do fato de você carregar uma túnica. Agora entenda, jogaram José dentro de uma cova, mas não conseguiram ficar com a túnica de José. E não ficaram com a túnica de José porque a medida da túnica era para José. O que cabia em José não caberia nos outros irmãos, porque aquilo que dá em você não dá mais em ninguém. Aquilo que serve para você é somente para você. Eu não posso querer ter a túnica que você tem, porque aquilo que Deus te deu tem uma identidade, tem uma originalidade. É único, é exclusivo. Só que os irmãos de José não entendiam isso. Lançaram ele na cova, achando que iam ficar com o lugar de José. Achando que iam ficar com o coração, com o sentimento no coração do pai, que o pai havia por José, só que nada disso, nada substituiria a vida de José no coração de Jacó. Por quê? Porque José era único. A túnica que ele recebeu era única. Pegaram a túnica, mas a túnica não serviu mais para nada, só cabia em José. Não cabe mais em ninguém. O que eu quero te dizer é que a túnica que Deus te deu não cabe mais em ninguém. É específica, é sua. Levaram a túnica, mas não levaram a promessa de José. Arrancaram dele a túnica, mas não tiraram de José os sonhos. Podem arrancar sua túnica, mas não levam a promessa. Podem tirar a túnica que o Pai te deu, mas não destroem o propósito de Deus, porque algumas pessoas acham que o segredo, a chamada está na túnica. É na forma como ele canta, é na forma como ele prega, é na forma como ele interpreta. Não é nada disso. O segredo não está na túnica. A túnica só é o reflexo do amor que o Pai sente pelo Filho. O segredo está nas promessas que o Pai fez para o Filho. O próprio Deus já tinha dado sonhos específicos para José, dizendo que ele seria grande. Então podem arrancar a túnica, mas não podem arrancar a promessa. Podem colocar em um buraco, mas não tiram dele os sonhos. Podem colocar na prisão, mas não são capazes de impedir o destino de José. E para finalizar, escute isso, que eu tenho para te dizer. Ninguém é capaz de impedir o propósito de Deus sobre a vida de alguém que está vivendo os princípios de fé, que está debaixo de uma promessa e que está na direção de Deus, para que o propósito dele se cumpra. Levanta sua mão assim. Eu declaro, em nome de Jesus, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, você crê? Assim como Deus cumpriu o propósito dele na vida de José, que se cumpra todo o propósito de Deus na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Amém.